Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos começar o nosso estudo sobre a parte histórica do livro de Daniel e vamos aprender com os traços de caráter de Daniel e seus 3 amigos. Vamos aprender que tipo de caráter devemos desenvolver ao longo de nossa vida para que sejamos pessoas preparadas para aguardarem o Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar em glória e majestade. Primeiramente, vamos fazer uma análise do capítulo 1, uma análise breve, obviamente, por causa do tempo que dispomos aqui no rádio. Eu recomendo que você, como estudo complementar, na verdade como principal estudo, eu recomendo que você leia Daniel capítulo 1, porque eu vou fazer menção apenas aqui a alguns aspectos do capítulo que vão abrir, obviamente, a sua mente para você ver a importância de nós desenvolvermos um caráter que nos prepare para o céu. Ao ler o capítulo 1 do livro de Daniel, nós obtemos aqui um exemplo muito grande de fidelidade a Deus. Daniel e seus 3 amigos não eram perfeitos no sentido de serem impecáveis. Eles eram perfeitos no sentido de serem maduros, de estarem amadurecendo. Eles eram pecadores, tinham suas falhas, porém, eles eram pecadores que tinham uma relação com Deus. E aqui é que estava a diferença. Mesmo sendo pecadores, eles não eram pessoas que dependiam deles mesmos para serem felizes. Eles tinham, acima de tudo, uma relação muito íntima com Deus, que era a fonte da felicidade e da fidelidade deles. E eles tomaram uma posição muito firme. Quando eles foram levados para o Império Babilônico, o rei Nabucodonosor havia dado uma ordem ao chefe dos oficiais, chamado Aspenaz, para que levasse ao palácio alguns jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. E aí o rei Nabucodonosor disse que ele gostaria que esses jovens fossem instruídos em diversas áreas do conhecimento babilônico. Queria jovens que tivessem entendimento, bom senso e que fossem capazes de dominar a língua, a literatura babilônica, a religião babilônica, que se tornassem pessoas ainda mais conhecedoras para que servissem ao rei e ao império. E o que o rei fez? De acordo com Daniel, capítulo 1, verso 5, o rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. E uma coisa curiosa, amigo ouvinte, é que Daniel, de acordo com Daniel 1, verso 8, decidiu não se contaminar com os alimentos impuros da Babilônia. Vou ler para você. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: "Tenho medo de meu senhor o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça." O medo deste oficial era justificável. Daniel e seus 3 amigos não queriam comer da comida do rei para não correrem o risco de comerem algum alimento imundo, alguma coisa parecida. E aí, eles pediram a este oficial que fizesse um teste. No verso 12, diz assim: "Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você vir." O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Ou seja, Daniel e seus 3 amigos preferiram usar legumes para comer e água para beber, uma alimentação mais saudável e natural possível. E pediram que eles fossem testados, diríamos assim, avaliados durante 10 dias. Sabe o que aconteceu, amigo ouvinte? Deus abençoou Daniel e a seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que depois foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes de deuses babilônicos, não é?
Veja a bênção de Deus para essas pessoas por eles terem decidido ser fiéis a Ele. Daniel 1,15. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes, que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, ou seja, 3 anos, não é? O chefe dos oficiais levou todos a paz a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Você percebeu, amigo ouvinte, o quanto Deus abençoa a fidelidade a Ele? Por eles decidirem não se contaminarem com os alimentos impuros da Babilônia, Deus abençoou Daniel e seus 3 amigos. Porém, também Deus abençoou-os no aspecto da saúde, porque eles decidiram fazer uma alimentação mais saudável. Decidiram usar aquilo que há de melhor e mais natural, criado por Deus. E como a relação entre corpo, mente e espiritualidade é muito grande, é óbvio que a alimentação saudável contribuiu para que eles tivessem uma mente mais clara para receberem as orientações de Deus, contribuiu para que eles tivessem uma mente mais aguçada para aprenderem a ciência babilônica, e não foi por acaso, não é, que o rei, quando fazia perguntas a eles, os achava 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Se você e eu formos fiéis a Deus, com a motivação correta, porque nós o amamos, não porque queremos aparecer diante dos outros. Se você usarmos de uma alimentação saudável, não para comprarmos a salvação, mas para beneficiarmos, inclusive a nossa mente, para que a nossa espiritualidade seja mais aguçada, não tenha dúvida alguma de que Deus irá abençoar significativamente os seus e os meus esforços. Continuamos amanhã. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.